Quando você despertou, já estava no hospital. A imprensa toda já noticiando. Você se lembra lá, a polícia resgatando você do local? Não me lembro. Você sabe onde o seu corpo estava? Eu sei que meu corpo estava na Avenida Niemeyer. E segundo uma pessoa que passou e que depois eu conheci anos depois, ele me contou que eu estava em convulsão, mas uma convulsão que ninguém podia imaginar que eu fosse sobreviver. A polícia forense deixou bem claro o seguinte: se eu tivesse me jogado, se eu tivesse sido jogada, eu teria caído no mar. Gente, é física. Um corpo com mais de 50 quilos projetado para frente, ele não volta para trás no caminho. Ele vai para frente. O recepcionista, há um depoimento da polícia de que você teria, depois que o ministro saiu e pagou a conta, que você teria, com a voz muito mole, Dopada, drogada. Enfim, ou drogada, teria pedido bebida e cigarro, verdade? Eu gostaria de saber como é que eu poderia ter pedido o cigarro, o uísque, se eu estava lá embaixo, se eu fui depositada lá embaixo, fui carregada num saco de roupa, daqueles brancos bem grandes. Isso, um advogado que cuidou do meu caso arranjou uma testemunha, conseguiu localizar uma testemunha que viu esse saco de pano ser carregado ladeira abaixo e ser colocado no meio da rua. Então você está me afirmando que o teu corpo foi retirado do hotel. Exato. E colocado lá embaixo como se você... Como se eu tivesse me atirado. E quem fez isso, segundo ela, é o mais surpreendente. Porque a pessoa, na época, tinha um cargo político nacional importantíssimo. Leila era uma das mais lindas mulheres atrizes da época. 40 anos do mais absoluto silêncio. E o bilhete nas mãos? Eu perguntei, e o bilhete que você escreveu? Falou, bilhete? Uma trama tão diabólica assim, há 40 anos atrás? A maldade sempre fez parte do ser humano. Uma linda mulher, televisão, desejada, e a grave denúncia que ela vai fazer. Muita gente surpresa, repercutiu pelos colegas de imprensa, porque muita gente não lembrava. Exatamente porque o Domingo Show tem essa especialidade de resgatar histórias que a própria televisão brasileira enterrou. Gente esquecida. Vocês perceberam na voz dessa mulher? O que aconteceu? Qual o mistério? Geraldo, eu não tentei me matar. Leila, então o que aconteceu naquele quarto daquele motel? 40 anos depois. E a denúncia de uma pessoa importantíssima que ocupava um cargo político no Brasil e que apareceu lá. E o que aconteceu lá dentro? Vejam. Quando você despertou, já estava no hospital. A imprensa toda já noticiando. Você se lembra lá, a polícia resgatando você do local? Não me lembro. Você sabe onde o seu corpo estava? Eu sei que meu corpo estava na Avenida Niemeyer. E segundo uma pessoa que passou e que depois eu conheci anos depois, ele me contou que eu estava em convulsão, mas uma convulsão que ninguém podia imaginar que eu fosse sobreviver. A polícia forense deixou bem claro o seguinte: se eu tivesse me jogado, se eu tivesse sido jogada, eu teria caído no mar. Gente, é física. Um corpo com mais de 50 quilos projetado para frente, ele não volta para trás no caminho. Ele vai para frente. O recepcionista, há um depoimento da polícia de que você teria, depois que o ministro saiu e pagou a conta, que você teria, com a voz muito mole,
Dopada, drogada. Enfim, ou drogada, teria pedido bebida e cigarro, verdade? Eu gostaria de saber como é que eu poderia ter pedido o cigarro, o uísque, se eu estava lá embaixo, se eu fui depositada lá embaixo, fui carregada num saco de roupa, daqueles brancos bem grandes. Isso, o advogado que cuidou do meu caso arranjou uma testemunha, conseguiu localizar uma testemunha que viu esse saco de pano ser carregado ladeira abaixo e ser colocado no meio da rua. Então você está me afirmando que o teu corpo foi retirado do hotel. Exato. E colocado lá embaixo como se você... Como se eu tivesse me atirado. Foi encontrado um bilhete na sua mão. Um bilhete. Um bilhete estava na sua mão. O bilhete na minha Você mão. escreveu esse bilhete? Eles tinham tanta certeza da impunidade que pediram a um analfabeto para escrever um bilhete de suicida, porque eu não posso viver sem você. Aí eu fui fazer o exame grafotécnico. Nenhum traço daquela letra. Exatamente. era Exame meu. grafotécnico, claro que muita gente sabe, mas para quem não sabe, o exame grafotécnico existe em adulteração, em fraude. Deu, por exemplo, falsificar a sua assinatura ou escrever uma carta. Eu, com a minha letra, com a minha caligrafia, escrevo uma carta se passando por você e assino. Mas a sua letra, o teu A, ninguém copia como, né? Exato. E aí, exame grafotécnico, que é o exame para ver se a letra encontrada no corpo é a letra dela. Foi feito esse exame? Foi feito. Deu? Deu completamente negativo. Não tinha nada, nenhum traço daquela letra era minha. Leila, pergunta principal. Você não pulou daquela suíte? Não. O que aconteceu então? A violência começou verbal. Rapidamente se transformou em violência física. Eles queriam os três transar com você? Você Não, entendeu eles isso? queriam só me machucar. Mas por que entraram no motel para agredir uma mulher que... Você conhecia esse ministro? Não. O segurança dele? Quer dizer, eu conhecia porque ele era uma figura pública. Sim, mas tinha contato Não, com segurança? nunca. Então por que eu não conheço você? Que você nunca falou nada a mim, entra no local e começa a causar um espancamento, um assassinato, porque foi isso que aconteceu, uma tentativa de homicídio. Foi. Me faz entender isso. Talvez essa ideia tenha partido do Marco Aurélio. Talvez ele tenha ficado de saco cheio de tanto ser rejeitado e resolveu pôr um fim na minha vida. Mas através dessas pessoas? Eu acredito que o ministro também tivesse algum problema mental, porque ele era uma pessoa muito difícil. Ele era irracível, ele tratava muito mal a imprensa. Ele era uma pessoa esquisita. Muito talentoso no que ele fazia, mas muito esquisito. Mas, na verdade, quem tirou o Brasil do buraco depois dele foi o Delfim Neto. Para que não se confunda. Sim. Então, eu acredito que o Marco Aurélio tenha convidado ele pelo telefone, já na intenção de se vingar, porque eu rejeitei durante muito tempo. Como homem, como amigo não, mas como homem sim. Talvez ele tenha vindo da cabeça dele e convidou o ministro, por quê? Porque o ministro gostava de uma farra, mesmo que a farra fosse violência. Porque você já sabia de outras coisas, de outras histórias? Não, mas ele tinha uma conduta estranha. Uma conduta muito estranha, inclusive. Lá dentro daquela suíte, vocês não conversaram, não beberam? Não. Não houve tempo nem para ser apresentada. Ele já começou me agredindo. O transporte do seu corpo, segundo você, está lá embaixo, você não se lembra? De jeito nenhum. Eu estava morrendo. Eu fui espancada até quase a morte. Tanto que os médicos não deram nenhuma esperança ao meu pai e à minha mãe. Nem de sobrevivência, nem de
se eu sobrevivesse, eu viraria um ser totalmente vegetativo. Uma verdade tem que ser dita, o espancamento que a Leila sofreu foi um espancamento brutal. Isso não sou eu que estou falando, pelos hematomas, pela lesão corporal provocada na época, foi um espancamento generalizado para a figura dela, no corpo dela. Foi realmente... Corpo e cara, foi. Qualquer pessoa, por muito menos, uma outra mulher teria desfalecido, não teria aguentado. Você ficou 12, 13 dias em coma. Isso. Quando você acordou, a primeira cena, o que foi? Que viu? Eu vi minha mãe e minha tia na janela. Porque é claro que aconteceu comigo o fenômeno de sair do corpo. Né? Eu tive muito tempo em coma. Experiência, você está falando de quase morte? É. Você se viu do outro lado? Me vi. E eu fui embora, engraçado, porque uma figura muito estranha, sem forma, se apresentou a mim como a morte, que eu precisava ir com ela. E eu ainda assim disse que eu não ia de jeito nenhum, não vou, não quero. Aí ela disse, vem até aqui, ela estava em cima de mim assim, flutuando. Vem até aqui para ver o que fizeram com você. Eu saí do meu corpo e vi o que tinham feito comigo. E o que fizeram com você? Eu tinha o rosto todo afundado, esse olho aqui estava lá dentro do cérebro, o nariz quebrado, isso tudo afundado. Eu estava um monstro. E nesse momento eu resolvi que eu tinha que morrer sim. Nesse momento eu entendi que o ser humano era muito mau. Eu estava tão deformada que os meus pais pediram que tirassem todos os espelhos daquele andar do hospital para que eu não me visse, não visse meu rosto. Os dias passaram, o seu caso virou uma telenovela policial. Uma telenovela policial. Não foi? Foi. Uma cobertura durante um ano. Foi. E por que você não falou e não gritou durante esse um ano? E por que você não denunciou? Tudo esse que eu tal dizia... ministro, segurança e o seu... E por que você não denunciou? Você disse na polícia, no interrogatório, sobre esse amigo? Eu disse tudo para a polícia. Eu disse, eu saí com fulano de tal, eu cheguei no quarto, fui para a piscina, fui para a sauna. Quando eu olhei estava na piscina e olhei para dentro do quarto, tinha mais 2 homens. Tudo que eu contei para a polícia. A polícia não me traiu. A polícia publicava na página policial o relatório da verdade. Mas a primeira página publicava a Leila Cravo se jogando por causa de um homem casado. E o povo acreditou nessa versão. Ninguém leu a parte que defendia. A página interna. A página interna. Sabe? Eu falei, eu fui violentada, eu não me joguei. Eu falei isso o tempo todo, eu tinha certeza disso. Eu não me lembrava do acontecido depois que eu vi aquele homem lá dentro. Mas eu tinha certeza, talvez pela dor, porque em coma, eu segurei a mão da minha mãe e perguntei por que fizeram isso comigo. Se eu tivesse me jogado, eu teria feito uma coisa horrível comigo. Mas eu perguntei por que eles fizeram isso comigo.